Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês novamente para juntos meditarmos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos traz histórias extraordinárias. Quando Jesus, atendendo a um pedido dos seus discípulos, que ele os ensinasse a orar, Jesus ensina a oração e uma das partes da oração, Jesus faz questão de dizer para eles que quando eles orassem, eles dissessem para Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Todos os homens que Deus deixou aqui, todos que Ele outorga a autoridade divina até os dias de hoje, é para fazer a vontade na terra, como representante de Deus, fazer a vontade dele em favor das pessoas. E esse bem Deus colocou na vida dos seus seguidores, daqueles que ele chamou, lhe deu autoridade. Quando ele chamou Abraão, ele disse uma palavra para Abraão muito importante: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você é um abençoador, você é alguém que eu coloco aí na terra para me representar. Fisicamente ninguém vai me ver, mas fisicamente vão ver a você. Então isso foi colocado e é colocado para todos aqueles que estão no controle de Deus e aqui estão para fazer a vontade de Deus. Nesta noite eu quero falar sobre um homem muito importante, um homem que fez muitos benefícios. Deus usou ele assim de uma maneira extraordinária para que ele estivesse atendendo a necessidade do povo. E o homem de Deus, ele, pelo fato dele ser um representante de Deus aqui na terra, ele sofre, às vezes, a perseguição do próprio homem, né? Por uma série de motivos, talvez pelo fato dele não ter de Deus aquele dom, aquele talento, e ele ter vontade de fazer isso, né? E eu já falei aqui dias atrás, eu falei sobre Jó, falei sobre Davi, e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre um dos maiores profetas, um dos maiores operadores de milagre do Velho Testamento. Esse profeta chama-se Eliseu. Eliseu é aquele moço que era um agricultor, estava lá lavrando a sua terra, quando o profeta Elias o chamou. E quando o profeta Elias o chamou, ele resolveu dedicar-se totalmente a obra do Senhor. Ele então, quando atendeu o chamado, ele voltou lá, matou os bois, comeu a carne, quebrou o carro que ele arava a terra e desligou-se daquilo. O homem que é chamado por Deus, para ele receber o poder de Deus na sua vida, ele precisa se desligar das coisas aqui da terra. Ele passa a ser um servidor de Deus. E como servidor de Deus, ele tem voz ativa nos céus.
Os céus obedecem às suas ordens porque ele fala em nome de Deus. Nós cristãos, nós temos por costume orarmos. Oramos pelas nossas necessidades, pelas necessidades de outras pessoas, e nem sempre elas são respondidas porque nós não temos a convicção plena de que Deus está nos ouvindo. Nossa fé ainda é uma fé pequena. Jesus disse que se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaríamos os montes. Mas tudo bem. O profeta Eliseu, ele começa a ser reconhecido no seu ministério, e você, quando ouvir algum pregador falar de Eliseu, você pode dizer o seguinte: está registrado no livro de 2 Reis, né? Que lá narra a história dos reis e o relacionamento deles com os profetas. Os profetas sempre foram alguém que aconselhava, alguém que orientava, alguém que previa, Deus colocando mensagem na vida deles. E o profeta Eliseu, vocês conhecem ele pela causa da viúva, lá que ele multiplica o azeite dela. Também conhecem ele pela questão da cura de Naamã, né, que ele manda ele se banhar no rio. Mas Eliseu tem muitas coisas extraordinárias para a gente ficar observando. E nós, como servos de Deus, você como uma serva de Deus, tem que acreditar o seguinte: Deus te deu autoridade para você mover os céus, para você entrar nos céus com a autoridade de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus disse: olha, vocês farão obras maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. E Jesus está à destra de Deus para interceder por nós, para nos ajudar nas nossas orações. E Ele também colocou aqui na terra, está aqui à minha e à sua disposição, colocado por Deus, o Espírito Santo, que é quem nos ajuda, às vezes, nas nossas fraquezas. Então Ele nos dá vislumbre, Ele nos dá revelação, Ele nos mostra as coisas. Muito bem. Eliseu está em sua residência em Samaria, só que Eliseu não ficava na cidade de Samaria. Ele ficava na aldeia de Dotã, que era um pouco distante de Samaria. E o rei da Síria, ele queria atacar Israel. E ele fazia os seus planejamentos de ataque, mas Deus mostrava tudo para Eliseu. Eliseu foi a primeira câmera de vigilância que houve na terra. Deus mostrava para ele todos os planos e, acima de tudo, ele mostrava até o que o rei adversário pensava. Então Eliseu contava isso para o rei de Israel em Samaria, ao ponto do rei Ben-Hadad chegar e chamar os seus homens e dizer: olha, acontece o seguinte, tem alguém aqui no nosso meio que está levando todos os nossos planejamentos para Israel. E eu preciso saber quem é o traidor. Não é traidor, irmão. É que Deus sabe todas as coisas. E Deus quer revelar para nós. Deus quer mostrar para nós. E às vezes não mostra porque nós somos muito vaidosos. Nós somos muito egocentristas. Nós queremos a glória para nós. Nós não queremos dar ela para Deus. É a glória de Deus. Nós não somos nada. Nós somos apenas instrumento. E no caso de Eliseu, Eliseu contava isso para o rei de Israel. Alguém lá entre os sírios disse: olha, rei, nós não temos nenhum traidor, não. É Samuel, o profeta que está lá em Samaria. Ele sabe de todas as coisas. Irmão, quem sabe de todas as coisas é Deus. E Deus revela para os seus servos. Tá? A Bíblia diz que Deus fala que Ele não faz nada na terra sem consultar os seus servos, os profetas. Eles sabem o que vai acontecer. E o rei da Síria, quando soube disso, ele propôs ir sequestrar Eliseu, tirar Eliseu do seu convívio. E disseram para ele: olha, ele está em Dotã, ele não está em Samaria, ele está em Dotã. E o rei foi lá com as suas tropas
e cercou Dotã, colocando-se na montanha, observando a casa de Eliseu. Naquela manhã, o moço de Eliseu levanta-se muito cedo e quando ele contempla, isso é costume antigo das pessoas levantar, até aqui em São Paulo, eu mesmo abro a janela e olho para ver como é que está o tempo. Então o moço abriu, saiu para fora, olhou e quando ele olhou, ele viu que a montanha estava cercada de soldados, de carros, de cavalheiros. E ele entra desesperado dentro da casa, clamando ao seu senhor: meu senhor, o que nós vamos fazer? Nós estamos cercados, nós estamos rodeados, o que será de nós? O profeta então diz para ele assim, diz, olha, o profeta dentro de casa, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E ele fez uma oração, que é uma oração que talvez nós tenhamos que fazer ela. Ele disse para Deus, Deus, abre os olhos do meu moço para que ele veja. E depois dessa oração, o moço sai lá fora e contempla que na frente daquele poderoso exército tinha um exército de fogo, com carros de fogo, né? O exército de Deus é potentíssimo, irmão, mas ele não ostenta armas. Ele é um exército que ele é armado pelo poder de Deus. O cristão, ele não tem as armas de defesa, porque ele tem o poder de Deus para que ele possa defender-se. Muito bem. Eles verificaram que Eliseu estava sozinho em casa, não tinha ninguém, não tinha segurança. E resolveram então descer uma comitiva para executar o sequestro. E eles vieram lá. Veio o rei, veio o general, veio uma comitiva grande lá e para prender Eliseu. Eliseu, quando viu aquilo, deixou eles se aproximar. Quando eles se aproximaram, Eliseu deu uma ordem aos céus. E para dar ordem aos céus, precisa ter intimidade com o dono dos céus. Precisa ter intimidade com Deus, com Jesus. Eliseu então fala para Deus, Senhor, segue todos esses homens. E todos eles ficaram cegos. Eliseu então se aproxima deles e diz, olha, a cidade que vocês estão procurando, a casa que vocês estão procurando, não é aqui. Eu vou levar vocês até lá. E Eliseu então levou eles até Samaria. Quando eles chegaram no centro de Samaria, que a cidade toda viu, aquela comitiva síria ali, a cidade rodeou, então Eliseu faz a oração para acontecer o contrário. Ele diz, Deus, Senhor, agora abre os olhos deles. E quando os olhos deles se abriram, eles viram que estava no centro da cidade de Samaria, cercado pelos exércitos de Samaria e pela população. O rei da Síria certamente deve ter se assustado. E o rei de Israel estava presente. E ele então perguntou para o profeta, o que eu faço agora com eles, ó profeta? Eu mato? Irmãos, Deus não age com a violência em momento algum. Deus então orienta aquele profeta e o profeta fala assim para o rei de Israel, não, você vai matar aquele que você fizer prisioneiro, esse não, esses são prisioneiros do Senhor. Eles vieram aqui conduzidos pelo poder de Deus, não foi você que trouxe. Então, você vai fazer o seguinte,
Você vai fazer um banquete para eles. Eles estão com fome, porque faz tempo que eles estão lá esperando. Então, você vai fazer um banquete para eles. Dê comida para eles, dê bebida. Então, o rei, talvez a contragosto, fez isso daí. Fez, mas ninguém amolestou nenhum soldado daquele grupo lá. Todos foram tratados delicadamente, como Deus trata. Deus trata o pecador delicadamente. Deus nos trata com amor. Deus nos trata com respeito. Mesmo às vezes nós não o respeitamos. Bom, eles despediram aquele povo. E eles saíram. O rei tranca a cidade. Eliseu vai para a sua casa e fica tudo bem. Mas o rei da Síria, ele queria atacar Israel. E ele então bolou outro plano. Nesse Eliseu não se intrometeu. Ele veio para invadir a cidade. Mas ele tinha medo do profeta. Ele tinha medo do poder de Deus. Ele respeitava, ele sabia que ali tinha um homem de Deus. Um homem que Deus ouvia. Um homem que Deus prestava atenção no que ele fazia e no que ele falava. O rei então cerca a cidade. Coloca ali seus acampamentos, acampa com os seus homens, com mantimento, com tudo, eles trouxeram tudo. E eles queriam sufocar a cidade. E a cidade começou a ter falta de abastecimento. Começou a haver fome na cidade. E a cidade então começou a perecer. A perecer a tal ponto pela fome, que os preços subiram assustadoramente. E começaram a ser negociados até alimentos que não eram para ser degustados pelo ser humano, cabeça de jumento e outro tipo de mantimento que eles chamam esterco de pomba, que é uma espécie de uma planta, de um vegetal. Isso daí é a coisa que se colhia no campo gratuitamente, mas até isso passou a ser vendido. E a fome era grande. E o rei então via que a cidade estava sitiada e não tinha como ele buscar alimento para fora. E o rei então sai para dar uma volta. Eu vou aqui usar uma ilustração, até um tanto quanto chula, mas é o nosso presente. O presidente Bolsonaro sai e encontra ali umas pessoas ali que estão muitos reclamando. Então o rei saiu e começou a vir reclamação. E uma mulher, ela gritou do meio da multidão: Rei, nos socorre! Rei, nos atenda! Tenha misericórdia de nós! E o rei então disse: o que eu posso fazer? Se o Senhor não está fazendo, como é que eu posso fazer? E aquilo as pessoas reclamaram. E o rei voltou para casa extremamente aborrecido. Aborrecido. E agora aborrecido com Eliseu. Porque aquele exército estava lá fora, lá por causa de Eliseu. Então, o rei achou que devia fazer alguma coisa contra Eliseu. Eliseu vai na porta da cidade e conversa com os moradores, os anciões, ali que era costume. E no capítulo 7 de 2 Reis, ele disse assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã
a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, olha que é farinha que não acaba mais, por um círculo. Eles estavam pagando um círculo pela cabeça de um jumento, e meio círculo pelo maço de esterco de pomba. Fazer uma observação que os árabes lá também, eles têm uma outra erva que eles chamam esterco de pardal. E Eliseu agora vem e promete que amanhã, mais ou menos a essas horas, isso era praticamente quase ao amanhecer, vai ter aqui farinha por um círculo e 2 alqueires de cevada por um círculo, aqui na porta de Samaria. Deus não erra. Homem de Deus e mulher de Deus que falam a palavra de Deus, como Deus manda, ele é taxativo. Ele não diz eu penso, eu acho, mas ele faz afirmativamente, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Mas acompanhando o rei, estava um capitão, e esse capitão, ele diz aqui, no verso 2 do capítulo 7, porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Responder ao homem de Deus precisa ter autoridade. Ainda que o Senhor fizesse janelas, ele não fala nenhuma, ele fala janelas, no céu, poderia suceder isso. Meu irmão, quando o homem de Deus tem convicção, ele não treme. Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos. Porém tem uma coisa, você não vai comer nada. O incrédulo não come nada. Tá? E o rei que planejava fazer um mal para Eliseu, vai para lá, tal, e a promessa está feita. A palavra de Deus está lançada. Havia ali, próximo à porta de Samaria, 4 leprosos, 4 homens leprosos. Eles estavam à entrada da porta. Preste bem atenção, como Deus trabalha. Deus é poderoso, ele não precisa das armas que você às vezes quer utilizar para fazer alguma coisa em nome de Deus. Ele tem a dele e ele quer que você use as armas dele. Então, esses leprosos estavam ali e disseram uns para os outros, eu estou no verso 3. Para que estaremos nós aqui sentados até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Decisão sábia. Se ficar sentado, irmão, se você não se mexer, se você não colocar a sua fé em ação, e se você for só onde tem falta, onde tem dúvida, onde tem incredulidade, aonde você vai se juntar com pessoas duvidosas, você não vai conseguir. Então eles resolveram, tomaram uma decisão que os moradores da cidade não tiveram a coragem de tomar. Então o que aconteceu? Eles
disseram, olha, se ficarmos sentados aqui também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco ao arraial dos sírios. Ou seja, vamos lá no arraial dos sírios. Bom, um samaritano ir ao arraial dos sírios que quer invadir a cidade, o prenúncio é de morte. Então, o que acontece? Eles dizem, é o seguinte, se morrermos, se ele nos matar, morreremos. Se não nos matar, nós viveremos. Então eles foram para lá. Eles foram para lá, chegaram lá, o acampamento estava deserto. Eles comeram à vontade, comeram, mas comeram, mataram a fome e beberam. Ainda pegaram ouro, pegaram prata e levaram. Presta atenção, como Deus usa. Aí voltaram lá em outro acampamento, entraram em outro, chegaram lá também a mesma coisa. Comeram e levaram coisa para casa. Tá? É importante que eles, apesar de serem pessoas que no momento estavam rejeitados pela população devido à sua enfermidade, eles disseram, escuta, o rei está com toda a cidade trancafiados, sem alimentos. Vamos lá falar para ele. Eles não podiam entrar na cidade, então eles chegaram na porta da cidade e começaram a gritar. Mas nem os guardas estavam ali. Mas até que alguém ouviu e eles disseram, olha, nós fomos no acampamento dos sírios, não tem ninguém lá, está abandonado. Tem lá uns cavalos, uns jumentos lá amarrados, vamos lá. Aí o guarda anuncia na cidade, o rei pega uns pouquinhos cavalos que ainda estavam resistindo à fome ali dentro da cidade e saíram. Saíram para fora da cidade e foram e viram que havia mantimento ali para a cidade inteira. Aí o que acontece, meus irmãos? Olha o plano de Deus. Os sírios tinham saído correndo, com medo. Por quê? Eles tinham ouvido um tropel de carros, de cavalos, de marcha, e eles disseram, olha, o samaritano alugaram os exércitos do Egito, os exércitos de redor, estão vindo contra nós, vamos embora, vamos correr, e saíram correndo. Irmão, sabe quanto foi a distância da carreira deles? De Samaria, aonde eles estavam na porta, até o Jordão era 40 quilômetros. E eles desceram aquilo correndo. A estrada não era uma rodovia que a gente tem aqui. E eles com aquelas carruagens, com mantimento ainda, que não deu tempo de carregar, porque o medo foi tanto daquele barulho que Deus faz. E Deus, quando vai fazer uma obra, Ele faz com barulho. Aí eles vão, os samaritanos vão, e vão vendo que tem roupa, tem mantimento, que eles vão jogando pelo caminho, e eles vão até a beira do Jordão, mas não viram o sírio. Então voltaram recolhendo tudo aquilo lá, trouxeram aquilo para dentro da cidade, e a cidade foi abastecida, sabe, meus irmãos, pelo poder de Deus. Que profeta, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse profeta, porque Deus é um Deus que Ele perdoa, irmãos. Deus, Ele não guarda sentimentos. Ele diz que o nosso pecado Ele joga no fundo do mar. Os nossos erros.
Esse rei da Síria, ele fica doente. E ele manda chamar Eliseu. Note que no início eu falei que ele vai para sequestrar Eliseu, porque Eliseu era um impedimento para ele. Ele manda chamar Eliseu. Eu pergunto a você que é pastor, você que é obreiro, que diz que é cheio do Espírito Santo, se teu adversário que se manifestou contra você querendo matá-lo, mandar te chamar, você vai lá? Mas Eliseu foi. Eliseu foi e quando ele estava se aproximando da cidade, o rei estava doente, avisaram ao rei, olha, Eliseu está vindo aí. Aí o que o rei fez? Chamou o seu filho e disse para o seu filho, olha, vá recepcionar Eliseu, mas leve presentes para ele. Olha, quem queria matar agora manda dar presente. Vocês sabem, a Bíblia diz isso daqui. Você sabe quantos camelos eles carregaram de presente para Eliseu? Com roupa, com prata, com ouro, com tudo. 10 camelos. Só que Eliseu não foi lá para presente, não. Eliseu foi lá para dar uma resposta para o rei. Ele só queria uma palavra de Eliseu. Ele queria saber se ele ia viver ou se ele ia morrer. O filho dele vem recepcioná-lo. Eliseu, então, encontra com o filho, ele mostra tudo aquilo. Eliseu não deu importância, porque Eliseu não quis os presentes de Naamã, muito menos ele iria querer presente. Homem de Deus não trabalha por presente. Homem de Deus não trabalha para ser recompensado ou reconhecido pelo homem. Ele trabalha para servir a Deus. O que ele faz é para Deus. Eu estou no ministério há 52 anos. O que eu fiz no ministério até hoje é para Deus. Não fiz nada para o homem, não. O que foi feito foi para Deus. As almas que se chegaram, elas são de Jesus. Bom, muito bem. O filho, então, pergunta para Eliseu, ele faz a pergunta do pai, se o pai dele ia viver. Eliseu prontamente responde assim, ele vai viver. Eliseu olha para o filho, fixamente, como homem de Deus, com a autoridade de Deus, lê os pensamentos do filho, que Deus é isso, Deus sabe o que está no meu pensamento, Deus sabe o mal que você tem no pensamento, às vezes para fazer uma pessoa. Então Eliseu narra para ele tudo que ele ia fazer. Olha, você vai fazer muita maldade contra o meu povo. Você vai matar o meu povo. Você vai, inclusive, abrir a barriga das mulheres do meu povo para tirar as crianças que estão dentro da barriga deles. Eliseu deu o recado que tinha que dar para ele. Mas quanto ao seu pai, diga para ele que ele vai viver. O moço volta para casa. O pai pede a resposta, ele dá a resposta para o pai. Sabe o que ele fez? Ele molhou um cobertor. Molhou. Pôs sobre a cabeça do pai e matou o pai sufocado. Ruindade no coração, irmão, só sai se Jesus entrar. Quem pratica a maldade é porque não tem Deus no coração. Você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser apóstolo, você pode ser o que você disser que você é. Mas você não tem Jesus no coração.
Se você pensa em fazer o mal para alguém, você não tem Jesus no coração. Se você tem a maldade de tirar uma bala da boca de uma criança, você não tem Jesus no coração. Bom, mas aquele moço fez isso. O pai morreu. Nem todo mundo sabia. E ele pediu para Eliseu consagrar ele a rei. E Eliseu consagrou. Homem de Deus não julga. Quem julga é Deus. Homem de Deus não condena. Jesus disse, não julgueis para você não ser julgado, porque com a medida que você julgar os outros, vão julgar a você. Então, meu querido, esse é o homem de Deus, que você pode colocar e ler toda a narrativa dele. Ele falou que teria mantimento, tinha mantimento. No outro dia cedo tinha mantimento. Deus não fala as coisas para depois voltar atrás. Meu irmão, se Deus te der esse copo, é seu. Ele não vai pegar esse copo e dar para outra pessoa, não. Ele tem outros copos para dar para outras pessoas. A bênção que Deus deu para você é sua. Quando se fala de tomar posse, você tem que tomar posse daquilo que Deus te deu. Não daquilo que Deus não te deu. Deus deu para o teu irmão. Deixa teu irmão em paz. Teu irmão é filho de Deus. E Deus é quem está no controle, é Deus que comanda. É por isso que hoje, verdadeiramente, os homens que se dizem de Deus, eles não deixam exemplos como isso. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus justos, porque eles descansarão do seu trabalho e as suas obras o seguem. O que ele fez aqui na terra fez direito, isso vai entrar para a história. Se você fizer mal feito, o que não é correto, também vai entrar para a história. Eles vão lembrar de você como aquele que invadiu a propriedade, a casa dos outros. É o que você vai passar para ser contado na história futura. É por isso que eu te convido nessa noite. Seja um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Deus tem muito para lhe dar. E nós estamos num momento que precisa aparecer os homens e as mulheres de Deus. Veja o que está acontecendo. Estamos aí com a pandemia, matando as pessoas. Está se aproximando do Brasil uma nuvem de gafanhoto destruindo a plantação. Virá fome. Faltará alimento. Depois da nuvem de gafanhoto, está vindo aí atrás uma nuvem de poeira. Não basta que a gente já tem aqui. Não basta as cidades poluídas que nós estamos aqui. Vocês estão vendo o secor na minha garganta devido à secura, a umidade do ar está muito baixa e nós temos que estar com um copo d'água. Meus queridos, vamos orar mais.
Vamos confiar mais em Deus. Vamos ser mais humildes. Vamos nos colocar simplesmente como instrumento, irmão, sem nenhuma vaidade. Olha, coloque como um instrumento, como aqueles corvos se colocaram para levar comida para o profeta. Coloque-se como um instrumento, como aquela jumenta se colocou para falar com o profeta. Não queira status, não queira fama, não queira ficar famoso. Fale a palavra de Deus. É o suficiente, o que está aqui não invente nada. Deus não precisa de aumento. Não. Deus só precisa que você obedeça o que Ele manda você fazer. Só. Não pense que Deus te colocou onde você está para você ser um maioral, entrar para a história. Né? Talvez você pense em ter a fama de um Cabral, descobrir o Brasil. Né? Não, meus irmãos, não. A vida é passageira. É pouco tempo que nós estamos aqui, logo, logo nós vamos embora. Eu vou, você vai. Se não for pelo arrebatamento, é pelo círculo da vida que termina. Obedeça a Deus. E você vai ver sinais na sua vida. Que Deus possa te iluminar. E que esta noite o Espírito Santo se utilize do teu travesseiro e possa falar à tua mente e dizer: esvazie-te de ti e deixe Jesus entrar completamente na sua vida. Eu quero orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, eu te agradeço, meu Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Esses homens, Senhor, foram homens que te obedeceram. Foram homens que fizeram sinais em teu nome. Foram homens que ressuscitaram mortos. Esse teu profeta Eliseu, Senhor, o Senhor tinha tanta unção na vida dele, que a um homem cair morto, quando um homem cai morto, jogado lá na cova em que ele foi sepultado, e tendo contato com os ossos dele, a pessoa ressuscita, Senhor. O osso não tem valor nenhum, mas é o teu poder que tem, Jesus. Coloca na vida desse meu irmão, coloca na vida dessa minha irmã, desse meu amigo, desses que estão me assistindo pelo Facebook, daqueles que vão me assistir através do YouTube. Senhor, concede a tua bênção, concede a tua graça à vida deles. Deus, para que nós realmente sejamos representante teu aqui na terra, que as pessoas possam ver em nós exemplo de amor, exemplo de compaixão, exemplo de misericórdia, de fazermos a tua obra, porque o Senhor faz a obra sem nenhum tipo de necessidade que nós tentamos retribuí-la. O Senhor faz porque o Senhor nos ama e porque o Senhor ama a tua criação. Deus querido e Deus amado, dê a todos uma boa noite, que eles tenham um descanso prazeroso e que o Senhor providencie dias de alegria, de vitória. Sabemos que os males estão para aí, mas aqueles que confiam em ti, Senhor, esses têm o teu abrigo, o teu amparo, e são aqueles que têm a confiança no Jeová Jireh. É o Senhor que suple a nossa necessidade nos momentos de carência. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês. E eu digo para vocês, muito obrigado. Até breve nós estaremos aqui para transmitir a você uma palavra de Deus. E também no canal da Igreja Unida do Parque Sevilha haverá o culto de domingo e estamos planejando colocar uma palavra de Deus a cada dia para o seu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado.